Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmão, posso assentar? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Dar continuidade, ao estudo. Romanos capítulo 13. O texto é curto, 14 versículos apenas, então vamos ler ele todo. E depois a gente vai trabalhando pouco a pouco. Amém? Todos acharam? Diz assim: todos devem se sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição da ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagar imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de um para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazer isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia já se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Amém? Irmãos, Paulo, nós entendemos no capítulo passado, Paulo ele estava falando sobre as nossas relações, né? A gente entendeu a mudança, né, com a relação que nós tínhamos com nós mesmos, a nossa relação com Deus, como foi mudada. E no final, Paulo ele fala da nossa relação, como nós devemos agir com os nossos inimigos, né? Nós, no final do capítulo 12, entendemos sobre isso. Foi o finalzinho do capítulo 12, Paulo termina falando sobre como nós devemos agir com os nossos inimigos. E aí, dando um contexto de quando Paulo escreve
esse capítulo 13, um contexto para a igreja que ele estava mandando, que era os irmãos que estavam em Roma, né? O contexto daquela época era um pouco complicado. Como nós já entendemos por parte, um imperador daquela época, o povo de Israel vivia sob o controle do imperador. Roma era a cidade principal do Império Romano, a qual tinha todo o poderio militar e todo o poder bélico, maior poder bélico da época. E não só tinha ali o povo judeu, mas também outros povos que estavam ali meio que no domínio do Império Romano. E o que acontece? O povo judeu, por incrível que pareça, eles não gostavam de estar nessa subserviência, né, nesse domínio do Império de Roma. Só que um ponto até interessante de se destacar, o povo judeu ele tinha alguns, vamos dizer assim, benefícios, mesmo sendo povo como qualquer outro povo que estava no domínio do Império de Roma. Quais eram esses benefícios do povo judeu que estava no domínio do Império de Roma? Quais eram? Vou citar alguns. Vou citar dois, para ser mais preciso. O primeiro, o povo judeu não trabalhava ao sábado. E o povo judeu também não era obrigado, ao contrário dos outros povos, a seguir a mesma religião que o Império Romano decidia. Então, por que isso? Porque eles tratavam um imperador como sendo da mesma forma que os judeus tratavam a Deus. Então, eles sabiam, e aí você pode dizer, por que eles tendo esse domínio, esse poder, por que eles não ou simplesmente obrigavam o povo judeu a obedecer a eles como os outros povos? Porque eles sabiam que o povo judeu simplesmente não iria obedecer e iria dar guerra. Então, para não dar a guerra com aquele povo, eles decidiram, não, esse povo vai ser tratado de uma forma diferente, eles não vão trabalhar o sábado, também não vão precisar se curvar a César. Então, nessa situação a qual Paulo escreve, e mesmo assim, mesmo eles tendo esses privilégios, o povo judeu ainda assim detestava o Império Romano por conta de achar que por eles serem o povo escolhido de Deus, eles não mereciam e não deveriam estar na posição que eles estavam. Então ali eles tinham ali um ódio terrível pelo Império de Roma, pelo imperador. Tanto que a gente já falou que já tinha povos de judeus ali que queriam uma revolução, né? Queriam causar uma revolução. De vira e mexe aparecia um Messias dizendo ali que iria libertar o povo que estava ali nas mãos do Império Romano. Existe ali, né, a hipótese de Judas ter sido um desses que achava que Jesus era o grande Messias que iria libertar o povo das mãos do imperador, e pode ter sido uma das motivações para que ele cometesse ali a traição de Jesus. Mas é para dar um contexto histórico do porquê Paulo vai tratar sobre as autoridades. E aí é muito engraçado a gente pensar que Paulo termina o capítulo 12 falando de que nós devemos amar os nossos inimigos, e logo em seguida ele vai falar das autoridades. Que por mais que a gente leia e ache que, nossa, isso aqui está tão desatualizado, está tão para trás, mas a gente vai trazer um pouco e a gente vai entender o contexto que Paulo quer trazer. Mas eu realmente acho muito engraçado Paulo fazer, não sei se de forma proposital, terminar falando dos inimigos e falar logo em seguida das autoridades, que para aquele povo talvez seja o maior inimigo deles, era o Império Romano. E ainda nos dias atuais, para muita gente, a política, né, os nossos governantes são um grande inimigo. Bom, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo já começa dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Vamos lá. Todos quer dizer o quê? Todos.
Com qual exceção? Nenhuma. Então é todos, homem, mulher, criança, velho, adulto, devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Veja, é muito forte isso. Primeiro ponto, nós devemos entender que não existe autoridade que não venha de Deus. Se Deus não quisesse que existisse uma autoridade sobre nós, Ele simplesmente não permitiria que ele existisse. Mas a partir do momento que Deus permite que há uma autoridade sobre nós, nós devemos respeitá-la, honrá-la. Então, a gente tem que ter esse pleno entendimento, que toda autoridade, não existe autoridade que não venha de Deus. Você pode dizer que, poxa, mas há tantas, né, autoridades aí tão erradas, e nós vamos chegar lá. Como é que essas autoridades que promovem genocídio, que promovem escravidão, que promovem tantas coisas, e Deus que instituiu isso, nós vamos entender isso. Mas a gente tem que entender que Deus ele tem todo o poder. Todo o poder. Na conversa entre Jesus e Pilatos, ele deixou bem claro: ora, se não fosse meu pai que permitisse, você não faria nada comigo. Então, a gente tem que entender que os governantes, eles estão lá por permissão divina e para cumprir um propósito divino. Que é qual esse propósito que as autoridades ainda hoje devem cumprir e pagarão um preço por não cumpri-la? Veja bem, primeiro, eles devem cuidar do povo. Eles são cuidadores do povo. E eles também devem abnegar o mal, ou seja, se afastar do mal, ou reprimir o mal, ou destruir o mal, ou seja, alimentar o bem e destruir o mal. Essa é a função de um governante, a qual Deus instituiu. Quando o povo não tinha, vamos dar um exemplo bíblico, quando o povo não tinha um rei, quem cuidava do povo era Deus. Era Deus, Deus cuidava do povo. Deus trazia a santidade, Deus trazia o bem e Deus expurgava o mal. Quando o povo escolhe um líder, ele escolhe um líder para fazer essa função. Não mudou a função. Então, a gente tem que entender que há uma hierarquia instituída por Deus. Da mesma forma, semelhantemente, a um filho que se opõe ao pai e à mãe. Ele, a partir do momento que está fazendo isso, resistir a uma autoridade, é a mesma coisa de resistir a Deus. Porque Deus instituiu a autoridade. Um filho que renega o pai, que renega a mãe, que não dá honra ao pai e à mãe, ele está resistindo ao próprio Deus. Porque Deus instituiu ele. É a mesma, você está dizendo que Deus errou na hora de escolher seu pai, na hora de escolher sua mãe, e por isso eu recuso a minha árvore genealógica, eu recuso essa. Você está dizendo que Deus errou. Da mesma forma, como a gente conversou no culto passado, quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente está negando também que Deus, negando a criação de Deus e dizendo que Deus errou ao nos criar. E ele devia ter feito o nosso nariz um pouquinho mais fino, um pouquinho daquele jeito, o nosso cabelo deveria ser loiro e os nossos olhos azuis. E Deus errou. Então, Deus, ele preza pela ordem. Ele não preza pela desordem. Deus, ele não fez todo um ecossistema
aonde você vê que se o planeta Terra tivesse um pouquinho mais para lá e o Sol tivesse um pouquinho mais perto, tudo já teria se acabado. Então é algo organizado. E no versículo de número 3, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus. Ou tem algumas traduções, se eu não me engano, se não me falha a memória, coloca ao invés de servo, presbítero. Tá como? Ministro? Ministro de Deus. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Ou seja, Deus instituiu a autoridade para o nosso bem. Mas se fizeres o mal, ou seja, nós fizermos o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. E aí a gente vai colocar uma coisa, né? A gente vive num mundo, vamos tratar do versículo 3 e 4, né? Quando ela fala que ela serve para fazer o bem para aquele que é bom e para trazer a ira e o mal para aquele que é mau. A gente vive numa sociedade, né, a qual é o poste que faz a necessidade no cachorro, não é verdade? A gente, no nosso âmbito social completo, né, a gente sabe que está todo mundo, não existe um, aquele que está satisfeito, não analisou as coisas direito. Então a insatisfação, ela acontece. Ora, a gente teve eleição o quê? 3 anos atrás? Foi, né? 3 anos atrás. Ano que vem vai ter outro. 2018 foi quase um apocalipse, não é verdade? E cada vez mais vai se polarizando e um acha que o outro está errado e o outro que acha que não é bem assim e que tem um jeito melhor de se tratar e tem um jeito melhor de se fazer. A gente tem que entender que a gente pode e deve caminhar com nossos líderes até o ponto que eles estão fazendo aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Porque a partir do momento que eu sigo um líder, vamos colocar no âmbito político, se eu sigo um líder a qual não faz aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, no caso político, numa balança, o bem pesar mais que o mal, eu, como cristão, estou pecando. Esse líder está pecando por não estar fazendo aquilo que Deus instituiu que ele fizesse. Então nós vemos o que? Vamos colocar uma ordem social a qual aquele que precisa de ajuda nunca é aquele que foi ofendido, mas aquele que ofendeu. Ora, ele roubou, mas a pessoa que foi lesada não é a pessoa que tem que ser cuidada. Quem tem que ser cuidado é a pessoa que lesou. Não, o âmbito social daquela pessoa, a localização a qual ela mora, aquilo que ela viveu, justifica e nós devemos cuidar dessa pessoa que roubou aquela pessoa. Agora, a pessoa que foi lesada não tem, vamos colocar aí, como é que fala? Aquelas assistências sociais, não é verdade? Não tem ali um lugar para onde ela possa correr se alguém roubou ela de uma tal forma num ativo tão precioso que ela perdeu seus bens, perdeu tudo. Mas agora existe casa para desabrigado, para pessoas que... Não é verdade? Se você analisar
com plena certeza, bandidos da maior categoria são presos e é no máximo 30 anos, mas dependendo da situação, uma pessoa que procurava fazer o bem pode ser preso e a justiça aqui da terra errar. Por isso que se a gente analisar, quando aqui fala, no versículo de número 4, Jama, pois não é sem razão que ela traz a espada. Espada, ela serve para quê? Uma espada. Para matar. Para matar. E aqui, eu não vou subverter o texto para colocar a espada serve para ensinar. Não. Aqui Paulo está falando que a espada mata. Naquela época tinha execução. Naquela época tinha pena de morte. A pena de morte, se você for analisar biblicamente, é totalmente defensável. Defensável. Abraão, você é a favor da pena de morte? Eu pessoalmente não. Justamente por o que eu falei. Que o poste faz suas necessidades aonde? No cachorro. Então eu creio que tem muita gente que não é para ser presa e está sendo presa. Então por conta disso, eu não creio que a gente tenha um sistema preparado para aderir esse sistema de pena de morte. Mas a Bíblia deixa todo o respaldo bíblico para isso. Então, a gente vê que essa ordem social está completamente corrompida no dia de hoje. Completamente corrompida. Espera, Deus o livre, alguém roubar seu celular e vai tentar fazer um BO físico num DP, na polícia. Eles vão falar, meu amigo, sai daqui, vai fazer na internet. Não, mas roubaram meu celular. Não sei, arruma algum lugar. Hã? Não, mas aqui está mostrando a localização. Você acha que nós vai tirar quantas viaturas daqui de dentro para ir atrás do seu celular, querido? Né? Mas a gente vê líderes políticos dizendo que se a pessoa rouba um celular, ela tem um motivo. Se a pessoa ela roubou, sabe? E colocando desculpas. Mas não vê esse mesmo líder político, ou qualquer outro que seja, muitas das vezes, lembrando da pessoa que foi lesada. Então, é um âmbito totalmente corrompido. E no versículo de número 5, pois é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Mas eu tenho outros pontos para falar sobre. A gente está falando, né, que a gente deve ir com os nossos governantes até onde eles estão fazendo aquilo que Deus instituiu. E o papel da igreja hoje, que não existe esse papel, que é o papel de alertar quando esses líderes, a nossa liderança, saem do prumo, a qual Deus instituiu, que eles fizessem. Que liderança religiosa, como igreja, faz isso? A qual João Batista chega lá e fala, olha, você está errado, você está assim, você está assado, não convém, você cometeu erros. A gente tem respaldo bíblico para isso. Meu senhor, Davi, o que você acha daquele homem que tinha tantas ovelhas? Foi lá e pegou a ovelhinha de uma pessoa pobre. Ah, esse deve morrer. Ora, meu senhor, mas esse é você. Qual é? Essa é a reação que um cristão, que a igreja por si só, deve ter contra os líderes. Em qualquer âmbito. É o de salientar e falar aqui, ó, você está indo fora daquilo que Deus falou que era para você seguir. Quantos líderes religiosos não sobem e não sentem em suas cadeiras usando o nome de Deus, João? Agora, no momento de a igreja se posicionar e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, você não deve. Não, é conluio, é ajuntamento. Os líderes não fazem seu papel e a igreja falha também em cumprir o seu papel.
um cristão falha em cumprir o seu papel. E a gente entra num outro âmbito, que é o quê? Nós não devemos falar mal por falar mal. Eu não gosto porque eu não gosto. Eu não acho interessante porque eu não acho interessante. Seja A ou seja B. Eu tenho que ter consciência do porquê aquele líder não está fazendo o papel que Deus colocou para que ele fizesse. Eu tenho que ter consciência. Eu não gosto de fulano porque ele é de esquerda, eu não deixo de gostar de ciclano porque ele é de direita. É isso que Paulo está tratando nesse âmbito. Que você pode falar, mas eu não ligo para isso. Você também está errado. Porque Paulo não está falando aqui, não ligue para essas coisas. Ele está falando aqui, ligue com consciência e seja exortador. E seja boca de Deus para aprumar aquele que não está fazendo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Uns falam, não, eu não entro em discussão de política. Não tem que entrar mesmo. Mas você tem que ser boca de Deus para falar, isso aqui não convém com a Sagrada Escritura. Isso aqui não convém com um líder. Eu estou com o líder do meu país, eu oro por ele, eu vou com ele, eu honro ele até o momento que ele ir contra aquilo que a Bíblia diz. E ponto. Falou aquilo que a Bíblia diz, eu estou com ele, porque ele está fazendo aquilo que Deus ordenou. Ele está cuidando do povo, rechaçando o mal. E veja bem, aqui a gente está aprendendo a ter o caráter e a ética, por isso que eu coloquei lá no grupo, a ética cristã, e a gente está entendendo um pouco como é que a gente deve agir em variado âmbito da sociedade e da nossa vida. Então, veja bem, você pode tentar, pegar o irmão Abraão e falar, bom, irmão Abraão, mas se a gente deve seguir aos nossos líderes, e se o nosso líder fazer algo realmente, uma coisa, vamos colocar, eu não vou me lembrar porque é um nome alemão, sinto muito, mas teve um homem de Deus, a qual quando foi instituído o nazismo na Alemanha, ele foi contra já. E ele foi martirizado, morreu. Ele foi contra. Veja, ele sendo um homem de Deus, não deveria seguir as autoridades e se submeter a elas, porque a nossa submissão às autoridades não é uma submissão de subserviência, de escravidão. Isso entra no âmbito político, no âmbito de trabalho, no âmbito... Até um filho tem direito de falar, pai, você não está exercendo sua função de pai. Líder Abraão, líder de mocidade, você não está exercendo sua função de líder. Líder do círculo de oração, você não está exercendo sua função de líder, de liderança. Isso não é rebelião. Isso não é rebelião. Porque Deus ele é contra a rebelião. Isso é querer aplumar as coisas. Com honra, decência, direcionamento e tudo dentro da palavra. Tudo dentro da palavra. E aí, Paulo ele vai pegar pesado no capítulo 6 e 7. Por essa razão, e aí você lembra daquele histórico que eu te falei, aquele povo num cenário político totalmente conturbado, totalmente contra o governo. Por essa razão, também pagar imposto, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, nós como cristãos, temos que entender, nós devemos dar honra a quem tem cargo de honra. Porque veja bem, se Deus instituiu ele como uma pessoa honra, para ter um cargo de honra, eu tenho que tratá-lo com honra. Não tenho que tratar como um qualquer. Tenho que respeitar aquilo que Deus instituiu na vida, na nossa convivência. Honrar quem merece honra. Temor a quem merece temor. A gente não paga tributo para um policial, mas a gente tem temor. A gente dá honra a quem merece honra. E não corremos da nossa responsabilidade, por mais que ela seja dura,
Por mais que seja horrível, talvez chegar no final do ano e dar lá seu dinheirinho pro leão. Ou pagar seu IPTU ou seu IPVA. Terrível, você parcela em quantas vezes for possível. Mas nós não devemos dever coisa alguma, que é o que Paulo vai dizer no capítulo 8. Nós não devemos ficar devedores. Nós devemos ter honestidade, que é algo ético. Sermos honestos no âmbito de finanças e de respeito às instituições que temos aqui na Terra. Então a gente não pode ser anarquista, falar eu não sou nem brasileiro, não, eu não torço pelo meu país, eu não quero que meu país cresça. Isso é contra a Escritura. E aí o que Paulo vai dizer no capítulo 8? Né? Mas vamos terminar essa parte, porque aí já vira para outra coisa, né? Já chegou na metadinha. A gente tem que entender que quando a gente discorda das decisões das autoridades, a gente deve manter uma postura de respeito. Não é porque a gente discorda que nós devemos, vamos colocar assim, né, num linguajar mais comum, nós devemos descer do salto, né, Jama? Eu discordo de você, então agora eu vou rodar a peruca. Agora esse lugar vai virar um caos, né? E se a gente abrir ali, ligar nossa TV na TV Senado, a gente vai ver muito disso, né? Muita gente rodando a baiana para discordar de decisões de autoridade. Devemos sempre obedecer às leis, não é verdade? Porque elas que regem a ordem a qual Deus quer que nós vivemos em ordem, sempre que as leis não contrariem a fé. Porque veja bem, se amanhã o nosso líder decidir e assinalar algo e está proibido culto evangélico em qualquer âmbito, seja na sua casa ou num salão como esse, ou em qualquer lugar, está proibido. Numa praça pública, está proibido. Se a gente crê para esse lado, né, que a gente deve seguir as autoridades, nós devemos seguir essa lei, se instituir essa lei hoje. Então, a partir de amanhã não tem mais culto. É isso que nós devemos fazer? Depois de ter falado tudo isso, você não tem mais resposta? É isso que nós devemos fazer? Obedecer a nossa liderança? Não só vai contra a palavra, mas não só vai contra a palavra, como foge daquilo que Deus determinou que eles fizessem. Isso não cabe aos líderes. Os líderes foram colocados para manter a ordem, penderem para o lado do bem e excluírem o lado do mal, serem contra o mal e serem a favor do bem. Âmbito pessoal, né? O Estado é laico, infelizmente tem lugares que não é. O Estado também não é ateu. O Estado laico não quer dizer um Estado ateu. Mas tem lugares que os líderes proíbem qualquer tipo de manifestação cristã. Existe a religião do Estado, e você tem que ter aquela religião, e pronto. Se isso acontecer no Brasil, com esse conhecimento que a gente adquiriu agora, infelizmente, eu estava aqui até agora com o meu país, eu estava até agora com o meu governante, mas agora ele saiu totalmente daquilo que a palavra de Deus pede para que eu siga. Não foi o que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego? Ora, agora a trombeta vai tocar e todos aqui irão se ajoelhar perante a estátua do rei. O que eles fizeram? Não vou obedecer. Ah, mas você vai para a fornalha de fogo ardente. Vamos lá. Então, isso é algo. Mas você aí não está indo contra a autoridade? Estou. Mas aí você tem que procurar, e aí eu vou dar até um exemplo legal para vocês usarem aí na sua vida.
Você não está contra a autoridade, mas aí eu tenho que escolher o dano. Qual o dano que eu tenho que tomar? O dano da autoridade ou o dano de Deus? O que vai ser mais danoso para mim? Quando... Aí tem aquela história que causa tanta confusão na mente dos crentes. Quando Abraão diz que Sara era sua irmã. Mas por que Abraão falou que Sara era sua irmã? Ele ali não mentiu? Aí vai tentar todo sabe, um jogo de cintura. Não, porque ele omitiu. Não, porque... Ele mentiu. Mentiu. Não tem essa. Não tem essa. Ué, então ele cometeu um erro, né? Aí você preferia que ele, né? Que ele cedesse a um ato pecaminoso pior. Ou que uma morte, não é verdade? Aconteceria uma morte. Veja bem, as parteiras, Joelma. As parteiras. Toda criança hebreia que nascer já mata. Já mata. Ué, cadê as crianças mortas? Não, as judeias são tão fortes que quando nós chegou lá, elas já tinham parido todo mundo. A mãe de Moisés, não é mentira? Não é uma só mentira, não. Mas é o quê? Qual é o bem mais valioso ali naquela situação? A vida. A vida. Eu tenho que prezar. Isso é ética cristã. E a ética cristã traz essas coisas. É complicado. Agora, eu mentir ao meu bem-prazer, ao meu mérito, a eu ganhar alguma coisa, isso aí não tem desculpa. Não tem nada a ver com ética. Não tem nada a ver com ética. Vai dizer que se um ladrão chegar na sua casa, Dani, para roubar tudo, levar a televisão, levar tudo, vai o Kaique e o Cauê para debaixo da cama e ele fala, cadê seus filhos que eu quero matar? Você vai falar, ai meu Deus, eu não posso mentir, estão ali embaixo. Você acha que Deus vai lhe condenar por causa disso? É claro que a gente não deve procurar utilizar sempre da mentira. Nunca, se for possível, nunca. Mas é complicado a gente tratar de ética cristã numa aula só. Então não tem para que eu então fundo. Mas os irmãos conseguiram entender, né? Amém. Vamos para o capítulo 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Bom, vamos começar do versículo 8, né? A ninguém fique devendo alguma coisa. Exceto o amor. Aí, vem trazer uma coisa, que é até uma coisa muito falada aqui na igreja. Questão do amor, né? Eu tenho um esboço preparado, né? A pastora fez um questionamento fidedigno, é certeiro. Ora, se nós somos, isso faz umas 2 semanas. Ora, se nós somos um marido e mulher, é uma carne só, um só espírito, né? Um só corpo. Por que há tanta desavença? Eu estou com o esboço lá preparado, no momento certo. Mas, né? Entra nesse mesmo âmbito. Aqui, deixa claro que o amor, ele não é algo passageiro, já. Ele é algo contínuo. Ele é vamos colocar aqui, ele é um princípio permanente. Ele é algo que não é algo passageiro, leviano, momentâneo, um vento que sobrou e eu amei e se acabou agora. Não, o amor ele é constante. Ele é latente, ele está sempre ali, ó. Ele é como se fosse uma dorzinha de dente, ele é como se fosse aquela dor de cabeça lá no fundo, aqui atrás da cabeça. Você está no seu dia a dia, mas você está com dor de cabeça. E às vezes você se esquece, você está com ela, mas ela continua lá. Esse é o amor. Ele tem que ser assim nas nossas vidas. Não é algo momentâneo, a qual uma coisa ou outra vai nos... Porque nós somos
sempre devedores do amor uns para com os outros. Portanto, e aí Paulo vai dar um exemplo, né? Que os mandamentos se resumem a amar o seu próximo como a si mesmo. Ele vai citar alguns: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Mas vamos só nesses aqui que ele selecionou. Não adulterarás. E aí no 9 ele vai dar a explicação. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Tá. O que ele quer dizer com isso? Aquele que ama adultera. Aquele que ama adultera? Depende. Aquele que ama mata? Aquele que ama furta do outro? Aquele que ama cobiça o que é do outro? Nós não estamos falando aqui do amor, que a gente tem uma visão errônea sobre o amor. Aí pode ser outro dia para a gente falar do amor. Porque o amor que nós vemos, nossa, morte de amor. Mulher mata homem com 12 facadas por causa de suposta amante. Isso é amor? E a gente fala, nossa, quanto amor. Meu Deus. Que amor, né? Será que isso é amor? Né? E que eu saiba, o que eu entendo um pouco de amor, eu acho que amor é mais sobre você dar sua vida do que você tirá-la do outro, né? O meu maior exemplo de amor fez isso. É mais sobre você dar sua vida pelo outro do que você tirá-la dela. Agora, o contrário disso, que é o contrário daquilo que Cristo fez, que é algo mais diabólico do que isso. Né? Que é um adultério, pode ser um ato de amor tão grande, a qual acaba com algo que Deus instituiu, que é o matrimônio e também a família, numa tacada só, 2 em 1. Né? Que por conta disso também não acaba de uma família, às vezes acaba de várias, né? Um adultério. A gente não pode ter a nossa mente, eu não estou falando isso porque a irmã falou, mas a gente não pode a gente tem que ter esse cuidado para a nossa mente não se manchar com esses exemplos errôneos de amor. Não é? Nossa, a pessoa amava demais, ó. Eu vi coisa terrível, o pai jogou o filho de uma ponte por causa de amor pela mulher. Tu vai largar comigo? E falou, mandou um áudio bem assim, joguei Joãozinho aqui da ponte. Meu Deus. Esse amor eu não tenho. Não é? Mas isso é um amor. Talvez o amor seja, sabe, a pessoa encher a cara. Né? Que amor é esse? Bom, aí, como eu falei, a gente tem que preparar outros dias aí para falar de ética cristã, para falar de amor, para falar de outras coisas. Mas, por isso que a gente lembra que Jesus era o quê? Ele veio para abolir a lei? Não. Ele veio para cumprir a lei. E agora Paulo vai dizer que o amor não faz mal ao próximo. E aí, João? De modo que o amor é o cumprimento da lei. Então, Cristo, ele é amor. Por isso que a gente tem essa associação. Cristo, ele é amor porque ele é a exemplificação do amor de Deus. Alguém que não fez mal a ninguém e entregou a si mesmo pelo outro. Isso é o amor. Isso é o amor. Alguém tem alguma dúvida? Pode expor aí, não tem problema não. Tá certo. Vamos chegar lá. Eu vou trazer essa explicação. Digamos que você viva num condomínio, né? Muito comum as pessoas verem condomínio, acho que boa parte aí já viveu num prédio, né? A nossa cidade tem muito isso. Mas digamos que se um vizinho seu, né?
ele, ele passa das 10 horas e começa a fazer um danado de um barulho, irmã Josi. E a irmã Josi, eu sei que é uma pessoa que gosta de paz, né? Ele começa a fazer um danado de um barulho. A gente tem, igual a gente está falando aqui, líderes dentro daquele condomínio, não é verdade? Para tratar daquele ocorrido. Você vai falar com quem? Com o síndico. Você vai ligar na portaria, vai pedir um aviso. Olha, tem lugar assim, né? 3 vezes vai tomar uma multa. É recorrente, vai sair do prédio. Você tem caminhos. Um cristão não toma esse caminho. Veja bem, quando esse caminho que a Jalma exemplificou, né? Quando Moisés estava ali, que viu um soldado, né, maltratando um judeu, né, um povo do seu sangue, ele fez o quê? Matou o soldado. Eu tenho que me recordar o versículo, mas está ali em Êxodo, que depois Moisés vai trazer, fala, olha, para exemplificar, para trazer de maneira geral, se alguém entra dentro da tua casa, pondo em risco sua família, seus filhos, né? E vamos supor que a pessoa seja um policial, seja alguém que tenha posse de arma, ela tem ali, ela está resguardada biblicamente para salvar a sua família, porque eu não faço ideia do que esse homem está fazendo dentro da minha casa. Eu não sei se ele quer minha TV, mas eu também não sei se ele quer minhas filhas. Eu tenho que fazer isso que a Jama falou, defender, pesar na balança, ética cristã. Tenho que defender aquilo que Deus me instituiu para que eu fizesse. Eu sou o guardião da casa, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu, não bens. Agora veja bem, se esse ladrão entra na minha casa e eu estou num sono pesado, mas eu só escuto ele, quando ele passa pela porta, ele está carregando minha TV, eu olho no quadro dos meus filhos, tá minhas 2 filhas lá dormindo, eu pego minha arma e dou um tiro nas costas dele, porque ele está me roubando. Eu já não estou mais resguardado já. Então, algo premeditado, algo que eu quero tomar a posição de que liderança, a qual não foi me dada, eu estou fora da palavra. Por mais que eu esteja, a vingança vem de quem? De Deus. E nesse âmbito, Deus instituiu as autoridades e os governos para fazerem o quê? Penderem para o bem e lutarem contra o mal. Então, se esse mal chega na minha casa, a carne vai totalmente gritar, talvez, para eu fazer algo parecido ou semelhante com o que esse exemplo que a Joelma deu. Porém, Deus instituiu autoridades, líderes, polícia, departamento de não sei o quê, e eu tenho que correr atrás para buscar a justiça. Mas e se a justiça não for feita, irmão Abraão? Ora, já disse, às vezes o poste faz a necessidade no cachorro. E é verdade. E aí a justiça vem de Deus. Vem de Deus. Porque a nossa vida aqui na terra, meu irmão, tem dessas coisas. Mas lá no céu não vai ficar certo por culpado, nem culpado por inocente. Todo mundo vai ser julgado, conforme as suas obras. E a pessoa pode até passar ilesa, como tem gente que passa. Descobrem os erros da pessoa, quando a pessoa já está velhinha, não pode nem ser presa. Ah, passou ilesa no tribunal da terra. Mas e no tribunal de Deus? Acho. Pode falar, João. Amém? Então, irmãos, vamos tentar, na medida do possível, a carne grita, mas vamos tentar usar as autoridades que Deus instituiu. Mesmo que muitas das vezes elas sejam falhas, mas a gente tem que crer que Deus cuidará de tudo. Amém? A gente parou em qual? Acho que foi no 9, né? No 11. Fazer isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada, o dia já se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como alguém que vive de dia.
não em orgia e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Bom, já é hora de despertarmos do sono. Paulo escreveu isso há um bocado de tempo atrás. Alguns dizem que Paulo entendia que Cristo voltaria ainda naquela época, né, um pouco mais perto. Mas a gente sabe que passou o tempo e ele ainda não voltou. Tem gente que acredita que Cristo já voltou, mas a gente não crê nisso. E Paulo acreditava, até porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que virá o Filho de Deus. Então, já é hora de despertarmos do sono. A gente vive dias decisivos, né? A gente vai dizer que não são dias importantíssimos para que nós estejamos acordadíssimos, Josi, ligados em tudo isso, ligado tanto na política, ligado tanto quanto na ética, ligado com nossos filhos, ligado com aquilo que nós falamos, ligado do jeito que nós vivemos, ligado do jeito que as coisas, que os nossos líderes estão agindo. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar ligados na palavra de Deus, nós devemos estar ligados naquilo que está sendo pregado, nós devemos estar ligados nos falsos profetas, nós devemos estar ligados. Irmão, sabe, vou dizer aqui uma coisa, não sei se é uma palavra profética, você tome como quiser, mas o próximo passo que eu creio de Satanás é trazer a igreja e a palavra de Deus como deboche, como zombaria, como piada. Vai se tornar piada, deboche, zombaria. O que mais tem agora é surgindo meme de não sei o quê, Não, mas eu estou dizendo assim, que vai realmente reduzir mesmo. Não vai virar outra coisa. Não vai ter visão diferente, vai ser para realmente tirar o poder, querer tirar o poder. E a gente tem que ficar atento. Por isso que nós devemos levar a ética cristã com seriedade, porque nós não devemos virar motivo de piada e de deboche nos nossos âmbitos sociais, porque nós vamos ser aqueles que vão apontar para a gente e vão dar risada, porque a questão da ética já virou. Você ter uma opinião, você já é zombado por ter essa opinião. Por uma mulher se vestir de maneira modesta, ela já é criticada no âmbito das suas amigas por ser modesta. Eu vou treinar aqui na academia, mas eu vou treinar desse jeito. Meu Deus, já é um motivo de piada, sabe? Falando da questão ética, da questão de maneira de se viver, de ordem, de decência, já virou piada. Ora, ele não fala baixaria, ora, ele não anda em orgias, ora, ele não está em bebedeiras. É motivo de apontamento de dedo e de risada. E vai piorar. E vai piorar, e não é culpa do mundo, é culpa de nós. É culpa da gente. Culpa da gente. Já é hora, a noite está acabando, é hora de se despertar. Vamos nos revestir das armas da luz, vamos abandonar a ignorância. Por que você faz isso? Eu não sei. Por que você pecou quando você mentiu? Vamos dar um exemplo aqui. Você pecou quando você mentiu, você é pecador e você fala que você é da igreja. Agora eu não sou mais ignorante, agora eu tenho um caminho a seguir, agora eu tenho uma clareza mental. Eu não vou para a igreja como se eu fosse um boi, seguindo a manada, porque eu quero. Não, eu estou aqui com consciência, eu estou dando meu culto racional, com o meu cérebro ligado. Eu não entro dentro da igreja, eu desligo a chavinha de pensamento. Eu venho para a igreja e eu deixo ela mais acesa, porque eu tenho que entender o que o irmão Abraão está falando. Se eu não entender, eu tenho que perguntar, eu tenho que ir para casa matutando, e eu tenho que aplicar isso na minha vida. Não é só eu, é qualquer palavra. Principalmente aquilo que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo ele faz todo uma armação do capítulo 1 ao 11, e do 12 em diante ele vai destrinchar como a gente deve viver.
E ele está ensinando como é que você vive com você mesmo, como é que você vai viver agora com Deus, como é que você vai viver agora com seus inimigos, como é que você vai lidar com seus governantes. Ele está nos ensinando a viver. Bom, a noite está acabando, irmãos. No 3, olha só que interessante. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia. Como quem vive de dia. Não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. Nós devemos viver como filhos da luz, não filhos das trevas. Viver como aqueles que vivem de dia. Ética cristã nada mais, nada menos é do que viver como Cristo viveu. Vamos colocar aqui, porque muitas das vezes a gente não vive aquilo que está descrito amplamente no texto, né? Mas vamos colocar orgia e bebedeiras como prazeres desenfreados. Porque uma bebedeira é quando você exacerba de beber. Uma orgia é quando você passa do limite sexual. É um prazer desenfreado, às vezes a pessoa não vive isso, mas ela vive outro. E é tão pecaminoso qual tal esses que são citados. Imoralidade e depravação. Que ele vai dizer aqui, imoralidade sexual e depravação. Corrupção do corpo. Pegar um corpo a qual nos deu e corromper. Depravando, algo depravado. Mostrar aquilo que não se deve. Modéstia, tanto para homem quanto para mulher. Discussões e inveja nada mais é do que os pecados dentro do nosso coração. Porque as discussões, elas primeiro nascem no nosso coração. E as maiores são feitas bem lentamente, quando a pessoa está muito distante da gente. E quando ela chega pertinho de nós, o nosso coração se abre e sai tudo aquilo que está guardado. E a inveja, ela nasce primeiro aonde? No nosso coração. Então, esses pecados que surgem no coração, que aí a gente pode não ter essa discórdia, essa inveja, a qual Paulo está citando, mas a gente vai ter em outros âmbitos a mesma verossimilhança. Nada mais é do que uma ética de integridade, decência e domínio próprio. Integridade, eu sou íntegro, eu tenho decência, eu tenho domínio próprio. Porque tem gente que não tem domínio próprio da língua. A gente muitas das vezes não tem, mas tem gente que é demais. Ela fala quando veio já falou, ela já disse quando não era para dizer, ela já falou o que chegou no pensamento, né? Revistam-se, revestivos do Senhor Jesus. Revestivos. Isso é ética cristã, meus irmãos. É revestir do Senhor Jesus. É viver como Ele viveria. É agir como Ele agiria. Perdoar como Ele perdoaria. Amar como Ele amaria. Andar com quem Ele andaria. Rechaçar aquilo que Ele rechaçaria. Consegui falar? Negar aquilo que Ele negaria. A humildade que Ele tinha, agir com a humildade também. Ser uma pessoa simples. Isso tudo. Toquei num ponto, mas eu não vou entrar nesse ponto de ser uma pessoa simples. Que aí entra com coisa de riqueza. E aí entra outra coisa. Mas a ética cristã é isso, irmãos. É viver como Cristo viveu. E Paulo aqui está nos ensinando como nós matar aquilo que nos deixa distante da semelhança de Cristo. Então, olha, ele sempre vai atingir aquilo que nos deixa longe do caráter de Cristo, aquilo que nos deixa longe da aparência de Cristo.
Porque assim, quando ele vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é o quê? É um espelho refletindo a imagem de um que reflete a imagem de outro. Você vai ver o outro espelho e não vai ter diferença nenhuma. Se for um espelho bonitinho, do caro, não vai ter diferença. Vai ser a mesma imagem. Então Paulo não está falando aqui, seja igual eu, porque eu sei como é que viver. Não, seja semelhante a mim, porque eu tento ser semelhante àquele homem. E é assim que nós devemos viver na nossa vida, pautada não no que os nossos líderes querem que nós sejamos, não naquilo que os nossos pais querem que nós sejamos, não naquilo que as pessoas ao nosso redor querem que nós sejamos, porque um pai pode construir o seu filho, Joelma, para ser um grande médico e pagar a faculdade e os estudos, e Deus quer que ele seja um grande missionário nos confins da terra. Vale mais ir contra aquilo que os pais querem, mas seguir aquilo que Deus quer. Amém? Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós passamos por aqui porque é um caminho tortuoso aqui. Você vê que nós falamos um bocado de coisa complicada, né? Mas ética cristã, cabe a gente fazer uma aula, um estudo, porque essa questão da mentira, eu já vi muita gente sendo afrontada por isso. Ora, mas tu mentiu? Mas veja bem, e aí você vai tentar explicar, e aí às vezes o pessoal fica com aquele... Então a gente tem que tomar muito cuidado, para também não ir para o outro ponto, para o outro lado. Mas é assim, irmão, aquilo que eu puder esclarecer, se os irmãos tiverem alguma dúvida agora, pode falar. Se os irmãos não tiverem nenhuma, durante a semana, se pensar em alguma coisa, pode falar com o Abraão, que eu estou à disposição. Amém? Agradeço a oportunidade.